Olá, pessoal, boa tarde a todos vocês. Vamos dar início a mais uma aula de matemática e na nossa aula de hoje nós iremos falar sobre expressões numéricas com adição e subtração. Mas o que é uma expressão numérica? Expressão numérica é toda a expressão que envolve uma ou mais operações com números, como nós iremos trabalhar hoje. Uma expressão com adição e subtração. Então, vamos ver só aqui. Temos aqui o seguinte exemplo. 25 mais 50 menos 10. Observem que nesta expressão aparecem duas operações, a adição e a subtração. Como nós vamos fazer para encontrar o resultado desta expressão numérica? Nós iremos responder a expressão na ordem em que as operações aparecem. Aparece primeiro a adição. Então, nós iremos responder primeiro a adição. 25 mais 50. Quanto é? 75. Eu encontrei o resultado da adição. E agora, nós iremos fazer a subtração, repetindo, menos 10. Então, 75 menos 10. Qual é o resultado? 65. Então, resolvemos primeiro a adição e depois a subtração. Vamos para outro exemplo. Temos aqui 70 menos 20 mais 8. Temos uma subtração e uma adição. O que nós iremos responder primeiro? A subtração. Quanto é 70 menos 20? 50. E vamos resolver agora a adição. Então, 50 mais 8. Observem que eu repeti a operação que estava lá em cima. Mais 8. Então, 50 mais 8 é quanto? 58. Toda vez que nós formos resolver uma expressão numérica com adição e subtração, nós iremos responder na ordem em que as operações aparecem. Se aparecer primeiro a subtração, eu respondo primeiro a subtração. Se aparecer primeiro a adição, eu respondo primeiro a adição. Vamos continuar. Expressões numéricas com sinais de associação. Mas o que são esses sinais de associação? São elementos que indicam a ordem em que determinada operação da expressão numérica vai ser resolvida, tá bom? Os sinais de associação. Quais são eles? São os parênteses, colchetes e chaves. Nós iremos resolver algumas expressões numéricas envolvendo estes sinais de associação: parênteses, colchetes e chaves. Então, toda vez que você for responder uma expressão numérica em que estes sinais de associação aparecerem, você vai responder nesta ordem, eliminando primeiro parênteses, depois colchetes
E, por último, as chaves. Ok? Presta atenção. Primeiro os parênteses, depois os colchetes e, por último, as chaves. Vamos ver aqui. Quando apresenta apenas parênteses. Quando uma expressão numérica tiver apenas parênteses, como nós iremos fazer para resolvê-la? Vejamos só aqui este exemplo. 35 mais 20 menos 10. Observem que temos uma operação que está entre parênteses. 20 menos 10. Uma subtração. Então, a nossa primeira missão vai ser eliminar estes parênteses. E para eliminarmos estes parênteses, nós vamos ter que fazer este cálculo, encontrando o resultado. 20 menos 10 é quanto? É 10. Então, nós vamos fazer da seguinte forma. Repito tudo que está antes do parênteses e depois coloco o resultado. O que está antes do parênteses? 35 mais o resultado da minha operação. 20 menos 10 deu 10. Agora que nós já eliminamos o parênteses, nós vamos responder esta operação para encontrarmos o resultado da nossa expressão numérica. Quanto é 35 mais 10? 45. Vamos a outro exemplo. Observe que temos aqui 15 mais 12 menos 5 menos 8. O nosso desafio aqui vai ser eliminar estes parênteses. E a primeira coisa que nós iremos fazer vai ser eliminar o parêntese. De que maneira? Fazendo o cálculo da subtração. Nós eliminamos o parêntese quando nós conseguimos encontrar o resultado da operação que está entre parênteses. Então, o que nós vamos fazer? Repete tudo que está antes do parêntese, 15 mais, e coloca o resultado. Quanto é 12 menos 5? É 7. Depois que você encontra o resultado desta operação, você repete o que está depois do parêntese. E o que está depois do parêntese? Menos 8 igual. Agora, nós já temos aqui uma expressão numérica que envolve duas operações, a adição e a subtração, e não temos mais parênteses. Então, isso significa que nós vamos ter que resolver na ordem em que as operações aparecem. E quem é que aparece primeiro? A adição. Então, quanto é 15 mais 7? 22. E repito o restante. Qual é o restante? Menos 8. Quanto é 22 menos 8? Quanto? 14. Muito bem. Então, toda vez que você tiver que resolver uma expressão numérica e esta expressão apresentar apenas os parênteses, a primeira coisa que você deve fazer é eliminar os parênteses.
nosso próximo exemplo. Aqui nesse segundo exemplo, tá? Nós temos a expressão numérica que apresenta parênteses e colchetes. Observem que aqui nós já temos 2 desafios, tá? 2 obstáculos que nós iremos vencer, que nós vamos ter que eliminar. E o primeiro que nós vamos eliminar são os parênteses. E depois que eliminarmos os parênteses, nós vamos ter que eliminar os colchetes, certo? E assim, nós vamos conseguir resolver a nossa expressão numérica para encontrar o resultado final. Se eu quero eliminar primeiro os parênteses, o que eu vou fazer? Eu vou repetir tudo que está antes dos parênteses. Então, vamos lá. 35 mais 5 menos. Observem que eu repeti da mesma maneira que estava. Do mesmo jeitinho, com os sinais das operações e com o colchete. Aí chegamos nos parênteses. Se eu quero eliminar os parênteses, eu já não vou colocar parênteses, eu vou fazer o cálculo. Quanto é 6 menos 3? É 3. Então, eu coloco o resultado e coloco tudo que está depois. Coloquei o 3, que foi o resultado da minha operação, e tudo que estava depois do parêntese. E fiquei com a seguinte expressão: 37 mais 5 menos 3. Só que o 5 menos 3, ele está entre colchetes. Se ele está entre colchetes, isso significa que eu preciso eliminar os colchetes. E para eliminarmos os colchetes, nós vamos resolver a operação. Então, repito tudo que está antes do colchete, 37 mais, e resolvo a operação. 5 menos 3 é quanto? 2. 37 mais 2 é quanto? 39. Vamos para outro exemplo. 17 mais 8 menos 5 menos 1. Observem que temos parênteses e colchetes. Se temos parênteses e colchetes, o que nós vamos eliminar primeiro? Os parênteses. E depois? Os colchetes. Muito bem. Se nós vamos eliminar primeiro os parênteses, nós vamos repetir tudo o que está antes do parênteses. Então, vamos lá. 17 mais colchete 8 menos, e agora o resultado da minha operação. 5 menos 1 é igual a 4. E repito tudo que está depois do parênteses. Agora nós temos um colchete para ser eliminado. E para eliminarmos esse colchete, nós vamos resolver a operação. E se nós precisamos eliminar esse colchete, porque ele é um dos nossos desafios, nós vamos repetir tudo que estiver antes do colchete. E o que é que está antes do colchete? 17 mais. Então, você coloca 17 mais. E resolve
a operação. 8 menos 4, 4. Quanto é 17 mais 4? Quanto? 21. Muito bem. Então, eliminamos os parênteses e depois eliminamos os colchetes. E conseguimos chegar ao nosso resultado final. Já fizemos o exemplo da expressão numérica somente com parênteses. Já fizemos com parênteses e colchetes. E agora nós iremos fazer alguns cálculos envolvendo parênteses, colchetes e chaves. Observem que nós temos aqui a seguinte expressão: 74 mais 10, menos 5, menos 6, menos 4. E temos parênteses, colchetes e chaves. Para conseguirmos encontrar o resultado final desta operação, nós iremos eliminar os sinais de associação na ordem, certo? E que ordem é essa? Primeiro, eliminarmos os parênteses. Segundo, eliminarmos os colchetes. E terceiro, eliminarmos as chaves. Se nós iremos eliminarmos primeiro os parênteses, isso significa que nós vamos ter que repetir tudo que estiver antes dos parênteses. E o que é que está antes dos parênteses? 74 mais 10 menos 5. Menos. Observem que tem os números, os sinais de associação e os sinais das operações. Tudo da mesma forma que está na expressão acima. Tudo que está antes do parêntese, nós colocamos da mesma forma. Quando nós chegamos no parêntese, imagina que esse parêntese aí é um obstáculo e você precisa derrubar, eliminar esse parêntese de alguma maneira. E como você vai conseguir eliminar esse parêntese? Encontrando o resultado da operação. Então, quanto é 6 menos 4? 6 menos 4 é quanto? Isso mesmo, é 2. Quando você encontra o resultado desta operação, você elimina o parêntese e repete tudo que estiver depois dele. Você já conseguiu eliminar o seu primeiro obstáculo, mas ainda existem 2, os colchetes e as chaves. E agora, o próximo obstáculo aqui que você vai precisar vencer para encontrar o seu resultado final vai ser os colchetes. Isto quer dizer que você vai ter que responder esta operação que está entre colchetes. Então, você repete tudo que estiver antes do colchete. 74 mais 10 menos. Observem que chegou no colchete. Então, você não vai colocar o colchete, você vai responder a operação. Quanto é 5 menos 2? Quanto? 3. E repete o que está depois do colchete.
Então, você já venceu os parênteses, venceu os colchetes, mas ainda existe as chaves. E para você vencê-las, você precisa encontrar o resultado da operação. Então, repete tudo que estiver antes das chaves. 74, coloca o sinalzinho de mais. E quanto é 10 menos 3? Quanto? 7. Agora você conseguiu eliminar as chaves. E temos aqui uma adição para resolvermos. Quanto é 74 mais 7? Quanto? 81. Vencemos os parênteses, os colchetes e as chaves. Tudo na ordem. Primeiro parênteses, depois colchetes e por último as chaves. E conseguimos chegar ao resultado. Vamos a outro exemplo. 25 mais 5 menos 3 menos 4 menos 3. Observem aí. 3 obstáculos para você vencer. Parêntese primeiro, colchete em segundo e as chaves em terceiro. Então, se você vai vencer primeiro, se você precisa eliminar primeiro os parênteses, você vai repetir tudo o que estiver antes dos parênteses. Então, vamos lá. 25 mais 5 menos 3. Da mesma maneira que está na expressão acima. Quando chega no parêntese, eu já não vou colocá-lo, porque eu vou responder a operação para poder eliminar os parênteses. Então, quanto é 4 menos 3? Quanto? 1. E repito tudo que estiver após o parêntese. Agora, nós temos aqui os colchetes e as chaves para serem eliminadas. E vamos eliminar primeiro os colchetes. Então, eu repito tudo que estiver antes dos colchetes. 25 mais 5 menos. E resolvo a operação. Quanto é 3 menos 1? Quanto? 2. E coloco tudo que estiver depois dos colchetes. Já vencemos e eliminamos os parênteses, os colchetes, mas falta eliminar as chaves. Então, eu repito o que estiver antes das chaves, 25 mais, e vou resolver a operação. 5 menos 2 é quanto? É 3. Então, 25 mais 3. Eliminamos os parênteses, os colchetes e as chaves. E agora temos uma adição para resolvermos. Quanto é 25 mais 3? 28. Muito bem. Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre expressões numéricas, tá bom? Para que você possa entender e conseguir resolver melhor estas expressões, é de fundamental importância que você pratique elas em seu caderno, tá bom? Você pode escrever estas mesmas expressões no seu caderno e tentar respondê-las
sozinho. É só você lembrar da estratégia que a tia explicou para você. Eliminar primeiro os parênteses, depois os colchetes e, por último, as chaves.